Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina. Ou como eu falei lá na abertura do programa, você pode levar o Clube da Bola para onde você quiser pelo ndplay.com.br. Eu gosto de avisar, não tem que entrar lá, preencher uma ficha, o cadastro, o endereço, o tipo sanguíneo, nada. É só entrar no ndplay.com.br, dar o play e curtir toda a programação da NDTV, incluindo programas passados e as nossas séries especiais. Dá uma visitada lá. Falamos de Série A, Ancelotti, seleção no primeiro bloco. Agora a gente muda de assunto. Vamos de Série B. O Avaí venceu o Atlético de São João del Rei. Chegou ao 5º jogo seguido de invencibilidade na Série B. Jorge, fica aquele sentimento de que o time poderia ter dado mais nessa temporada. Com a palavra, Jorge Júnior. Olha, Mancha, poderia e tinha condições de ir muito além do que está hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí ali com 0,5% de chance de alcançar o acesso, mas poderia estar hoje com 50%, 60%, até 80%, como está a Chapecoense, porque são pontos que foram perdidos em casa no momento em que eu considero que o Avaí foi sabotado na sua campanha quando começou o problema de atraso salarial. E esse problema foi acontecendo desde abril e está até agora, são 5 meses de atraso de direito de imagem dos jogadores. Vamos bater 2 meses de folha daqui a pouco de novo. Feminino com dificuldade também passou nessa temporada. E esse problema financeiro afetou diretamente o campo. O Eduardo Brock, na entrevista coletiva dessa semana que a gente participou, estava lá, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou que de fato prejudicou o trabalho dos jogadores. O Avaí chegou a ficar sem treinar 2 dias seguidos por causa do salário. Teve aquele desempenho horroroso, inexplicável, diante do Atlético, lá um 4-0, totalmente fora do contexto do que estava sendo a campanha do Avaí até aquele momento. Tem também depois a saída do Jair Ventura, já motivada porque sabia que o trabalho já não ia dar certo, porque a questão financeira afetava diretamente o campo e afetou, e por isso que o Avaí hoje não está um candidato como é a Chapecoense ou como é o Criciúma a conquistar o seu acesso à Série A do ano que vem. Então, essa questão financeira afetou, e esse jogo contra o Vila Nova, depois dessa vitória na semana passada aqui na Ressacada contra o Atlético, vai para dar aquela esperança a mais para o torcedor. O Avaí não tem nenhuma chance de cair, vai jogar a Série B de novo ano que vem. Se aconteceu o extraordinário, digamos assim, o Avaí consegue subir, mas eu acho que é praticamente impossível. Mas para o torcedor é aquele gosto de que podia, a gente tem noção que poderia mais, e agora, na minha avaliação, vai ficar para o ano que vem. E aí, só que o ano que vem já tem essa dificuldade, a questão financeira vai ficar mais apertada ainda. Agora, tem muita coisa para acontecer no Avaí, ainda muita água para correr por baixo da ponte ali, aquela pontezinha que chega ali na Dilma Freitas. Só duas coisas. Primeiro que o nosso diretor Jackson deu um take em mim e eu estava prestando atenção no Jorge, porque eu estava mexendo aqui, eu estava arrumando ponto. Tem o ponto aqui onde João me passa as informações, João Pena. Daqui a pouco, o Mancha nem prestando atenção lá no Jorge. Não, eu estava prestando atenção sim, Jorge. Por isso te faço uma pergunta. A gente encontra, tá lá no supermercado, comprando, tal. Chega um amigo para trocar uma ideia. Pô, Mancha, e o Avaí? Daí chega um que fala assim, ó. Também não estão recebendo salários, eu não vou botar o pé na dividida. O outro chega e diz assim, ó. Os caras são profissionais, eles vão querer acabar em alta, acabar bem para renovar o contrato, para buscar outro contrato. Tem os dois mundos, Jorge? Tem os dois mundos, mas eu acho que não é nem tirar o pé, Mancha. Os jogadores do Avaí não tiraram o pé em nenhum momento assim. Não, né? Mas a questão é que o que afeta é a cabeça. Tu vai pro jogo para bater um escanteio, tu tá pensando que tu tem... Tua mulher tá em casa, a geladeira tá vazia, porque por mais que o jogador de futebol ganhe um salário grande, alto, tu tem um custo de vida alto, não é todo jogador que é muito organizado, muito bem centrado para ter com as suas finanças. Então o cara tem um custo de vida alto e naquele mês não tem nada de dinheiro, no outro mês ele vai passar algum tipo de necessidade. A escola do filho pode atrasar, a pensão da outra filha, que o jogador tem filho em cada lugar também, a pensão pode estar atrasada, o investimento que ele tem para o futuro dele, não consegue pagar um apartamento, uma prestação, por exemplo, e vai acontecendo. E depois, uma coisa que eu acho muito importante para o torcedor, a galera que nos acompanha, que quando o clube vai pagar o salário atrasado, ele não vem com juros, ele não vem retroativo. Aquele dinheiro, aquele poder de compra daquele mês já se perdeu. Então é outro fator, é mais a cabeça do jogador, não é de tirar o pé, não é fazer corpo mole. Mas a cabeça não consegue estar 100% focada em jogar, em acertar o gol, porque na hora que tu vai chutar, vem um boleto
da loja de roupa, aquele boleto que faz 8 vezes, vem um boleto na tua cabeça, aí tu desvirtua um pouco. Então isso pesa bastante, além, claro, dificuldade do dia a dia, às vezes alguma coisa falta no treino, falta dentro do clube, o teu colega de trabalho, o jogador do teu lado que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então tem muita coisa nesse universo que desvirtua e não faz o cara tirar o pé, mas faz o cara tomar a decisão errada, faz o cara hesitar numa hora de decisão e isso acaba afetando diretamente o resultado do jogo. Legal. Os candidatos à presidência do Avaí, Bernardo Pesce e Renan Schlickmann, participaram de uma sabatina no Grupo ND essa semana. Os dois falaram sobre os projetos que pretendem fazer caso sejam eleitos presidentes do Avaí. Vamos ver. Eu tenho já de nomes para o comitê gestor o Daniel Araújo. Ele vai fazer toda essa parte também de gestão e contatos com o empresariado, já está fazendo. A gente está tendo reuniões diárias com o empresariado aqui da região, então vai dar um suporte. A Gisele Zunino também, com toda a sua expertise de marketing, de comunicação e também a questão de gestão. Alexandre Espíndola, que foi presidente do Conselho Deliberativo, foi diretor de futebol da era do Zunino, também um baita gestor, é um cara com gestão de pessoas. Então a gente tem já alguns nomes encabeçados e a gente está muito ciente e muito convicto que esses nomes, e tem outros nomes, a gente está tentando já encaminhar o financeiro, que o financeiro vai ser um coringa, porque vai ser hoje o carro-chefe e o futebol. A gente também está finalizando aí para definir um nome, porque esse papel do comitê gestor com o futebol, por exemplo, vai ser muito importante, porque ele vai ser o elo de ligação com o diretor de futebol e, consequentemente, com a comissão técnica. A gente vai estar atuando de frente, de cabeça no futebol, para o futebol não ficar isolado da diretoria. A diretoria tem que participar a fundo e botar o dedo na ferida quando for necessário. O meu posicionamento, e ele vai existir, claro, é óbvio que vai existir, ele vai depender de que tipo de projeto de SAF a gente está falando. Eu não sou contrário à SAF, eu vou certamente analisar o que quer que venha a aparecer e entender se é um sistema ou um projeto, se são pessoas objetivos que fazem sentido para o Avaí. Vai respeitar a história, vai respeitar a camisa, vai respeitar a cidade, vai respeitar as pessoas, vai traçar o objetivo que faz sentido para o clube. Tudo isso tem que ser avaliado. Se tudo isso for positivo para o Avaí, sim. Se não for, não. Então a pessoa física vai analisar, como eu acho que qualquer pessoa vai fazer, sim, avaliar se é boa ou não. As pessoas que são radicalmente contra a SAF, possivelmente elas têm desconhecimento, elas têm medo, e que faz todo sentido. Eu receio. Também tenho. Né? Não é como se todo tivesse... receio, né? Até pelos exemplos no Brasil, enfim. Entende? Então as pessoas têm esse receio e que ele faz todo sentido. É por isso que vai caber eu reiterar a garantia de que esse processo seja amplo, transparente, bem discutido, que as pessoas possam decidir coletivamente e a nação havaiana possa decidir o que quer fazer. Cláudio Caticarte, resume pra gente aí como é que foram os bate-papos. Foi um num dia, outro no outro dia. E esses podcasts já estão disponíveis aí para o torcedor do Avaí, para o curioso, entusiasta do futebol catarinense, dar uma olhada? Exatamente, é só lá no YouTube do Clube da Bola Podcast, né, da NDTV, ali no YouTube você consegue ver a primeira sabatina, Ancoragem de Jorge Júnior. Foi na terça-feira com o Renan Schlickmann, na quarta-feira com o Bernardo Pesce. Foi um momento importante que a gente colheu de ambos os candidatos diversos assuntos, né, falando sobre SAF, sobre futebol, sobre as questões financeiras que o Jorge já muito bem colocou aqui, né, que é a situação bem complicada para o ano que vem, sem receitas, porque a receita é de 30 a 40 milhões e só o déficit desse final de ano vai chegar a esses valores, né? Então, praticamente zero. Então, eles expuseram as suas propostas e para o sócio, torcedor havaiano, basicamente, praticamente aí 5 mil eleitores para domingo, né? Se tiver em dúvida, ainda está, vamos dizer assim, né, indeciso, vai lá no YouTube do Clube da Bola Podcast e vejam essas sabatinas muito bem conduzidas aí pelo Jorge Júnior, e você vai tirar as suas dúvidas e vai poder votar no domingo de forma mais segura, viu, Mancha? Legal. E o assunto atrasos salariais voltou à pauta no Avaí essa semana. Sem papas na língua, o zagueiro Eduardo Brock, que é um dos líderes aí do grupo, expôs a situação. Fala, Eduardo. A promessa que nos foi passada, que nos foi feita, sendo muito direto e verdadeiro, foi que ao término da competição nós estaríamos com os nossos salários ou todas as questões financeiras resolvidas
e que a gente teria que ter paciência, como foi já uma paciência bem grande, né? Acho que pelo tempo que se estende aí, principalmente de imagem, eu acho que é uma paciência grande que os atletas, funcionários e todos os profissionais que estão aqui trabalhando estão tendo com a direção, mas não digo só a direção, mas o momento atual que o clube vem passando, né? Então, espero que isso se cumpra, eu acho que é nisso que a gente se apega, eu acho que também é um dos motivos de a gente estar, unido, porque juridicamente, se tu for pensar o que cada atleta poderia fazer com esses salários atrasados, seria uma coisa muito ruim para o clube. Todos os jogadores, atletas, profissionais pensaram sempre, acima de tudo, a instituição, né? Em respeito à instituição, ao Clube Avaí. A promessa que nos foi passada, Tá aí, a gente viu um pedaço dessa entrevista coletiva, ele falou muito mais, a gente separou esse pedacinho para mostrar o telespectador do Clube da Bola. Jorge Júnior, o homem, como a gente falou ali na chamarinha, sem papas na língua. O Eduardo Brock fala muito bem, né? Foram 15 minutos de conversa com a gente lá na ressacada, expôs mais uma vez essa dificuldade, a promessa que a atual diretoria fez aos jogadores, e ele falou um trecho que para mim é muito relevante e que está até exposto na matéria que eu fiz no site, também no Jornal ND, também foi para a matéria do Bola Geral da semana, que ele fala que os jogadores poderiam, com toda essa questão de atraso, ir à justiça, pedir a rescisão de contrato e dificultar ainda mais a vida do Avaí. A vida, porque não teria jogadores para jogar, ia ter menos atletas, poderia correr o risco aí de rebaixamento no meio do caminho e, logicamente, a pressão que isso acarretaria financeiramente. A justiça cobrando o clube para pagar os jogadores de uma forma com muito mais juros, muito mais coisa. Só que os jogadores se uniram, tanto que só teve uma saída, que foi a do Mendes, rescindiu seu contrato para voltar a jogar na base, também não chegou a ver o salário inteiro, nenhum dos meses que ele jogou na ressacada, então pediu a rescisão, mas o restante do elenco se comprometeu e aceitou essas promessas da diretoria de cumprir o contrato até o final e aguardar depois para receber o que lhes é de direito. O jogador, quando chega no clube, ninguém pega uma faca, uma arma e aponta assim, ó, eu quero 200 mil reais de salário. Aí o presidente vai lá e assim, não, vou dar 200 mil. Não, é negociado, eu quero 100, 150, o clube vai lá, aceita ou não. E o clube aceitou, se não aceitou, tem que pagar. Então, os jogadores do Avaí foram muito respeitosos com o clube, eu acho que esse é o termo. E o Brock deixou isso muito claro. Poderia ter sido um problema gigantesco, o Avaí poderia estar num ano horroroso, mais do que já está financeiramente, se tivesse essa atitude dos jogadores de entrarem todo mundo na justiça, porque eles tinham e ainda têm condição e direito de justiça pedir a rescisão. Mas vão terminar a temporada e depois aguardar que o clube, aí sim, não sei como, faça o pagamento que lhes é devido. Na expectativa que os dois candidatos falaram pra gente, um 13º, férias tem que pagar e mais os atrasos, dá entre 25 e 30 milhões para ser pagos até dezembro. E aí esse dinheiro depois, pro ano que vem, não tem. Aí, ó, a gente segue girando, falando de Série B, mas agora sai do Avaí e vai pro Criciúma. O Tigre é o time que mais levou cartões amarelos nesta Série B. Rafael Niero preparou um VT especial trazendo todos esses dados. Bora conferir. A Série B está chegando à reta final e Eduardo está precisando driblar os problemas enfrentados no Brasileiro. Depois dos lesionados, o que tem tirado o sono do treinador são os jogadores pendurados pelos cartões amarelos. São 16 que podem ficar de fora dos 2 últimos jogos. O que preocupa ainda mais o torcedor, que 8 foram titulares nas 2 últimas partidas. No sistema defensivo, tem Alisson, Luciano Castan e Felipinho. No meio, Matheus Trindade, Leonaldi e Jean Carlos. E os atacantes Diego Gonçalves e Nicolas, artilheiros do time na temporada. Outros 8 atletas completam a lista: Lucas Dias, Léo Maná, Gui Lobo, Juninho, Luiz Henrique, João Carlos, Sassá e Borassi. As mudanças elas acontecem durante a competição, são desafios do futebol, né? Acho que não só nós aqui no Criciúma, mas todas as equipes sofrem com isso também, com lesões, com trocas, né? Faz parte do futebol e, como eu disse, né? Cabe a cada um agarrar sua oportunidade e entregar o seu melhor para que o Criciúma vença sempre. Em 35 jogos disputados na Série B, o Criciúma é a terceira equipe que mais levou cartões, com 103, por faltas mais duras e reclamações. São 97 amarelos e 6 vermelhos. Está atrás apenas do Coritiba, com 111, e o Amazonas, com 106.
Pelo lado do Tigre, Luciano Castan lidera a lista dos que foram mais amarelados durante a temporada. São 11 recebidos em 32 jogos. Já dos cartões vermelhos, Marcinho, com 2 expulsões, é o primeiro em 28 jogos disputados. A última, inclusive, aconteceu no confronto contra a Ferroviária, quando o atleta recebeu o segundo cartão amarelo por desentendimento com o jogador adversário. Ações que têm se repetido nos últimos jogos. É um momento que os nervos estão à flor da pele, a Ferroviária tentando escapar de uma zona de rebaixamento, a gente buscando acesso, o árbitro pressionado. Então nós temos que facilitar o jogo para o árbitro também, né? A gente não pode confundir intensidade, nosso time é muito intenso, nosso time marca a pressão, nosso time marca junto, né? Com, às vezes, né, passar um pouquinho desse ponto. Então, acho que tudo que eu falei aqui de equilíbrio é importante. Bela matéria de Rafael Niero. Rafa, passa aí os parabéns para os cinegrafistas também, editores, ficou muito completa mesmo. Ainda no assunto Tigre, o Gui Lobo vai pro jogo? É uma tendência que ele seja relacionado, viu, Mancha? Ele fez um trabalho na segunda-feira, na reapresentação, separado, fez alguns testes, a gente pôde presenciar isso. Logo depois o Eduardo Batista conversou com ele e no decorrer da semana ele voltou a treinar com o elenco principal. Ele não tem condições físicas ainda de manter um jogo todo, né? Até porque ficou afastado aí por 2, vai fechar 3 semanas. A tendência é que esteja entre os relacionados. Até teve um treino fechado durante essa semana e nós recebemos a informação de que o Gui Lobo não esteve entre os titulares, né? Quem fez a função de meia ali no lugar do Gui Lobo foi o Matheus Trindade, que jogou de zagueiro nas 2 últimas partidas, né? Como um terceiro zagueiro. Então ele testou o time com o Matheus Trindade ali no meio, o Jonathan Lemos na lateral direita e o Léo Alaba voltou a ser relacionado entre os titulares, fazendo a função do Marcinho, que está suspenso para esse duelo. Ele testou 2 formações nos 2 últimos jogos que não funcionou, viu, Mancha? E agora ele volta atrás um pouco para tentar corrigir esse problema para essas 3 próximas rodadas da Série B. Problemas que ele vai encontrar agora são os jogadores pendurados pelos cartões amarelos, ao qual nós trouxemos aqui na matéria anteriormente. Legal, temos o palpitômetro Sicredi para Criciúma e Atlético Goianiense, o palpite do time do Clube da Bola, pode colocar na tela. Vitória do Tigre, né? 2-0. 2-0 para já dar aquela tranquilizada, já ficar ainda mais próximo do G4. O Cacá Oliveira vai de 2-1, vitória do Tigre, mais um sustinho ali, né? O Niero, tá econômico, Niero? Tá econômico. Tá econômico, foi de 1-0. Cláudio Caticarte vai de 2-0, Badá 2-0 e a Drica 2-0 também. Porque essa economia, Niero, só um golzinho já é goleada? Não, porque o Criciúma ele tem marcado gols em praticamente todos os jogos. Se a gente pegar um recorte aqui dos últimos 16, 17 jogos, o Criciúma só não marcou gols em 2 partidas. E quando o Criciúma não sofre gols, vence o jogo. Então, eu tô apostando nesse 1-0 porque o Eduardo vai corrigir o sistema defensivo com a entrada do Jonathan Lemos e fazer a lateral direita com o Léo Alaba, que é um outro jogador de contenção. Acho que vai ser um placar magrinho, 1-0, para continuar vivo na Série B. Niero, a banda está indo aos jogos do Criciúma? Todos os jogos, inclusive aumentando cada vez mais, né? Construíram a sede lá, os Tigres, e tem ganhado mais adeptos a cada semana que passa, Mancha. Legal, legal. Quando ela vai, a chance de vitória do Criciúma aumenta muito mais. A Chape joga só na segunda-feira, recebe o América Mineiro na Arena Condá e o repórter Eduardo Florão atualiza pra gente a semana do Verdão do Oeste. Chega mais, Florão. Oi, uma boa tarde para você, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo na segunda-feira, 7 horas da noite aqui na Arena Condá, num duelo importante contra o América Mineiro e que vale para a Chapecoense aí um passo a mais na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, dificilmente a Chapecoense terá em campo Giovanni Augusto, jogador que tem sido destaque do Verdão nessa Série B, um dos destaques, líder de assistências também da competição, teve uma lesão muscular na coxa no duelo contra o Remo na semana passada e por isso deve ficar de fora, deve ficar indisponível aí para o técnico Gilmar Del Pozo. Claro, o Chapecoense trabalha aí para tentar recuperar o Giovanni Augusto o quanto antes, mas a tendência mesmo é que ele seja desfalque para essa partida contra o América Mineiro. Caso ele não esteja à disposição,
a possibilidade é muito grande que Márcio Júnior seja o titular no meio de campo do Verdão, ele que tem sido reserva do Giovanni Augusto, tem entrado nos últimos jogos, deu assistência para o gol do Eduardo Doma no duelo contra o Remo, então muito provavelmente Márcio Júnior será o titular, terá essa oportunidade de iniciar um jogo pelo Verdão. A Chapecoense, que realizou promoção de ingresso para esse duelo, né? A Ala Sul, que é um dos espaços da Arena Condá, geralmente destinado integralmente para a torcida visitante, dessa vez será destinada integralmente para a torcida da Chapecoense. Então os ingressos serão comercializados de maneira antecipada por R$20, já estão sendo comercializados, e na hora do jogo a R$30. Então a expectativa é de recorde de público na Arena Condá nessa temporada, e uma expectativa superior a 15 mil torcedores para o duelo contra o América Mineiro. A Chape que não sai do G4 da Série B nessa rodada, mesmo que perca para o América Mineiro. Isso porque Remo e Novo Horizontino, ou Novo Horizontino e Remo, se enfrentam logo mais 4 horas da tarde no Jorge Ismael de Biasi. É um confronto direto ali na parte de cima. O Novo Horizontino, o primeiro time fora do G4. Então não tem uma possibilidade dos times que estão fora do G4 alcançarem e ultrapassarem a Chapecoense nessa rodada. Um conforto a mais, uma tranquilidade a mais. Mas é claro que o Verdão busca a vitória, foca na vitória contra o América Mineiro para se aproximar ainda mais ao acesso aí, para o acesso da Série A do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Florão, pelas informações. Sérgio Badá, qual é o tamanho dessa ausência de Giovanni Augusto e suas tatuagens na escalação de Gilmar Dalpozo? É uma ausência muito preocupante, o Marcelo Mancha. Ele é o principal jogador do time, ele é o maestro do time, tem feito uma temporada muito boa. Sem o Giovanni Augusto, e foram apenas 5 partidas, Giovanni Augusto, 36 para 37 anos, jogou muitos jogos nessa Série B, e para mim é o principal jogador da equipe. Ele é o articulador do meio de campo. Sem ele, a Chapecoense perde muita qualidade no seu meio de campo. Nessas 5 partidas, a Chapecoense tem uma vitória, que ele não jogou, foi contra o Paysandu, uma derrota e 3 empates. Então, é apenas em 5 jogos, com a ausência do Giovanni Augusto, só ganhou uma partida. E do Lanterna, o Paysandu. Então, causa realmente muita preocupação, mas a gente acredita no fator local, né? Com o apoio do torcedor, a Chapecoense buscar essa vitória, porque é o seguinte, se criou uma expectativa muito positiva aqui em Chapecó. A gente vê as mensagens que os torcedores mandam aqui no Clube da Bola, o torcedor está muito empolgado. Só que, claro, dentro do clube tem que haver calma, coerência, serenidade, não pode haver de maneira alguma entusiasmo exagerado, porque o mais difícil, na minha opinião, o Chapecoense fez, que foi ganhar do Goiás e empatar com o Remo fora de casa. Esses 4 pontos que colocam a Chapecoense nessa situação favorável e com uma sequência de jogos que tem. O América, segunda-feira aqui em Chapecó, muito embora o América tenha 42 pontos, precisa de uma vitória a mais para ficar completamente livre de correr risco de rebaixamento. Depois a Chapecoense sai para jogar contra o Volta Redonda. Talvez o Volta Redonda possa já estar rebaixado. E aí tem o Atlético Goianense da última rodada aqui em Chapecó. Então, o mais difícil a Chapecoense já fez, que foi somar esses 4 pontos com adversário diretos fora de casa. Agora, falando o linguajar do Jorge Júnior, bem popular, não pode pipocar, não pode amarelar, porque o acesso está muito bem encaminhado. Mas é a hora de confirmar, é agora, e já segunda-feira nesse jogo que tem caráter de decisão contra o América Mineiro, é jogo para lotar na Condá e para a Chapecoense buscar a vitória. Dá um close em mim aqui, Jackson. Dá um close. Tava gravando, Badá. Tava gravando teu comentário, porque às vezes eu não aguento esperar subir pro NDplay. Vai tá lá. Pode ficar tranquilo, telespectador. ndplay.com.br vai estar lá. Mas eu tô muito ansioso. Já gravo pra assistir quando estiver indo embora aqui do Clube da Bola, né? Bota ali pra já ir curtindo no carro. Palpitômetro Sicredi pra Chape e América Mineiro. O Coelho Mineiro vai visitar a Chapecoense lá no Oeste. Eu fui de 3-1, ó. Pensei que ia arrasar, mas daí o Kaká já lançou um 3-0. 3-0. Confiante. Tá confiante. O Niero vai de 2-1, mesmo placar de Dr. Cláudio Caticarte, 2-0 o Badá e 3-0 a Drica. Badá, você percebe que ninguém apostou as fichas no Coelho. Todo mundo vai de Chape. E aí a gente vê o tamanho da responsabilidade da Chapecoense, né? A responsabilidade da Chapecoense é muito grande. Então, todos acreditam e apostam numa vitória do Verdão. Tem mais time, mais campeonato do que o América, que fez um campeonato ruim, o Alberto Valentim, que está lá. Não vai ter o Miguelito, que é um jogador muito perigoso, que vai estar
na seleção do país dele lá. Bolívia. Então é jogo para ganhar, é jogo para os 3 pontos. Mas não pode vacilar, não pode dar chance para o azar. A confiança e a opinião dos comentaristas representam muito aquilo que pensa o torcedor. O torcedor só pensa em vitória. Agora o time tem que fazer a sua parte dentro de campo. Aí que vai dar medo, mas eu acho que não. Eu acho que vai dar tudo certo. Legal. Em homenagem ao nosso querido coordenador Iancel, foi fera no futsal, chegou o momento do futsal aqui no programa. Tem imagem jogando? Tem imagem. Semana que vem traremos imagens de Iancel. A Liga Nacional segue a todo vapor e fim de semana será marcado pelo grande duelo entre Jaraguá e Jack. Esse sai faísca. Quem chega com os detalhes da partida é nossa titular Drica Evarini, direto do norte do estado. Fala, Drica! Um jogo recheado de rivalidade com a marca do maior clássico do futsal do país e valendo uma vaga entre os 4 melhores da Liga Nacional. Esse é o cenário para Jack Futsal e Jaraguá neste dia 9 de novembro. De um lado, o Jaraguá, que precisa apenas de um empate diante de 9 mil torcedores para carimbar a classificação à semifinal. Do outro, o Jack Futsal, que precisa quebrar um tabu histórico de nunca vencer o Aurinegro em playoffs de Liga Nacional e ainda fazer o que ninguém fez este ano, vencer o Jaraguá dentro da arena. A vitória por 4-1 no primeiro jogo ampliou a vantagem jaraguaense, que agora decide em casa. Mas o tamanho do jogo e da rivalidade deixa todos em alerta, tanto do lado aurinegro como do lado tricolor. Conseguimos um resultado muito importante fora de casa, né? Que nos deixa com um pouquinho mais de vantagem em relação a eles. Só que a gente sabe que isso aí na liga e contra um clássico, contra a equipe do Joinville, isso aí é o que menos importa, né? Cada jogo é um jogo. Então, domingo aqui é uma nova história que a gente tem que construir, tem que concentrar, tem que fazer um grande trabalho aqui para a gente conseguir sair com essa classificação. E acreditar, nós estamos acreditando. Eu já ganhei muitos jogos lá em Jaraguá e por que não ganhar outro? Vamos fazer de tudo para a gente ganhar no tempo normal primeiro, para depois pensar na prorrogação. Sem dúvida foi um baque muito grande para todo mundo, acho que não só perder o jogo, mas da maneira como foi o placar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer valer nesse momento a experiência do nosso grupo, né? São jogadores rodados que já passaram por esse tipo de situação outras vezes. Então, como a gente fala, né? Ganhando aqui, a gente teria que ir para lá para vencer da mesma forma. Então, em relação a isso, não muda. Para o Jack, a palavra é superação. Acho que a gente tem uma identidade a se manter, né? E acho que é trabalhar mais na correção de erros. A gente cometeu muitos erros aqui e nesse tipo de jogo, quando você comete, acaba sendo fatal e difícil de você reverter. Então acho que é mais isso, como eu falei, a gente já está estudando muito o jogo, tudo que se passou aqui na última partida para não cometer os mesmos erros e manter a nossa essência, né? O que nos trouxe até aqui na temporada. Já para o Jaraguá, a presença do torcedor é um extra para dar o passo que falta rumo à semifinal. Acho que tem uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com esse tempo do futsal aqui lotado. Isso aí vai ser uma motivação dobrada para nós, né, dentro da quadra. Então vamos jogar todo mundo junto para tentar sair com essa classificação. Tá aí com as informações aí do futsal, nossa Drica Evarini. Mais um rápido intervalo aqui no Clube da Bola. E a gente volta para falar do domingo decisivo de Figueirense, Marcílio Dias, Joinville e Blumenau nos jogos da semifinal da Copa Santa Catarina amanhã. É rapidinho, não sai daí.